Bom dia, bom dia. É um prazer ter todos vocês aqui. Estão gostando? Sim. Muito bem. Vamos falar sobre como escrever boas vivências, tá? Todo mundo enxergando aqui a apresentação? Sim. Bem, primeira coisa para escrever boas vivências é esquecer qualquer coisa que você já tem escrito sobre aula. Então, não adianta ficar pensando em vou passar um filme e eles vão responder as perguntas. Vou passar um texto com algumas reflexões. Isso não é vivência. Então, tudo aquilo que você já fez algum dia em sala de aula como atividade não é vivência. Tudo bem, algumas já pode ter sido, tá? Mas vivência é algo que você vive. É uma experiência, não é uma tarefa escolar. É algo que você viva, que você bote o aluno para viver, bote o estudante para viver. Isso é um exemplo ótimo de vivência. Quer dormir aqui? Tem que fazer sua cama, literalmente. Dá o prego, a madeira e manda o moleque se virar. Isso é uma vivência, certo? Você não vai entregar para ele o como ele vai fazer isso. Ele vai se virar, você vai entregar para ele o desafio. Você vai entregar para ele o problema. Você vai entregar para ele a proposta. E os materiais que ele vai, obviamente, precisar para fazer aquilo, tá? Pelo menos colocar à disposição para eles correrem atrás. Mas você não vai entregar para ele o manual de montar a cama ou de fazer a vivência. Ele vai ter que correr atrás disso, tá? Vivência tem que ter referências. No Globo Repórter da próxima sexta-feira, vocês vão aprender como criar boas referências. O que é referência? É qualquer coisa. Pode ser Marvel, pode ser DC, pode ser super-herói, pode ser filme, pode ser um jogo que ele tenha jogado, pode ser Jogo da Vida, pode ser Monopoly, pode ser Banco Imobiliário, pode ser os Simpsons, qualquer referência. Mas você precisa criar uma referência com o mundo dessa galera. Para quem é essa vivência? É para o Fundi 1? Vai lá e cria referência com alguma coisa deles. Vai para o mundo deles. Vivência tem que criar uma referência. Pode ser Matrix, pode ser cartoon, pode ser cultura pop, pode ser geek, ficção científica, Star Wars, redes sociais, qualquer coisa que fale do mundo da pessoa para quem você está escrevendo aquela vivência. Crie uma referência. Isso aproxima aquele assunto que você está tratando com algo que ele gosta muito. Então, se você está tratando de problema, sei lá, poluição na cidade de São Paulo, bota uma vivência. Se eu fosse o super-herói da Marvel, como eu resolveria a poluição de São Paulo? Pronto, criou a referência. Tá? Crie boas referências. Uma boa vivência faz essa cara. Quando o moleque pega a vivência, ele olha para o troço e faz essa cara. Oi, o que é para fazer aqui? Deixa eu entender melhor. O que ele está me pedindo? Tá? A gente fez uma vivência bilíngue no projeto passado, que a gente revirou a internet inteira para encontrar uma música que não tinha a letra da música escrita em nenhum lugar da internet. Os grupos quase mataram a gente. Até hoje querem continuar matando. Porque a vivência era simplesmente entender a música e fazer um clipe. Só que para você fazer o clipe, você tinha que entender a música. A música estava em inglês. Aí eles, beleza, vou no Google. Só que não tinha a letra da música escrita em lugar nenhum da internet. Eles tiveram que ouvir a música 499 mil vezes para conseguir escrever em inglês a letra da música, para conseguir entender a música, para conseguir fazer o clipe. Eles fizeram essa cara. Ficaram muito putos. Boas vivências fazem o estudante sair da bolha dele. Então, como é que você pode provocar que ele saia da bolha dele?
é pegar transporte público, é ir numa comunidade, é ver outra realidade, é visitar alguém, é falar com alguém. Saia, como é que eu provoco esse cara a sair da bolha dele e viver uma outra coisa, viver uma outra experiência, visitar alguém, fazer uma pesquisa de campo, ir lá, ver como é que o troço está acontecendo. Sair da bolha dele, sair da realidade da papai, ainda mais aqui eu Elvira Brandão, né? Papai, mamãe, filhinho de classe média, vem para a escola, vou para o play e tal. Então, como é que eu faço o moleque sair dessa bolha, ir para o mundo, viver alguma experiência, viver alguma coisa e voltar trazendo informação para o projeto? Tá? Isso é uma boa vivência. Boa vivência tem que provocar trabalho em equipe. E quando eu falo trabalho em equipe, é trabalho em equipe. É aquele que dá merda. Não é aquele trabalho em equipe que um do grupo faz e os outros todos vão na aba dele. Isso não é uma boa vivência. Boa vivência é quando você realmente precisa do grupo e o grupo realmente se estapeia. Claro, né? Que aí tem o facilitador lá para ajudar o grupo a não se estapear. Vocês ouviram o depoimento dos estudantes, onde eles falaram como eles aprendem a trabalhar em equipe dentro do projeto. Então, boas vivências precisam provocar a colaboração. Boas vivências precisam provocar a cocriação. Que desafio que eu vou botar nessa vivência que o grupo vai ter que chegar num consenso. Quer ver uma que eles se estapearam? Teve um projeto viagem. Alguém pode me dar o tempo aí, por favor? Tá, 5 minutos. Teve um projeto viagem. E aí o grupo, a referência era muito próxima deles, porque o grupo precisava planejar uma viagem para um lugar que eles quisessem ir. Então, olha a referência chegando aí. Então, meu amigo, no mundo inteiro a viagem precisa ser internacional, mas o grupo pode escolher para onde quer ir. Foi uma vivência que saiu, dedo no olho, puxão de cabelo e o cacete. Porque um queria ir para o Japão, o outro queria ir para a Tailândia, o outro queria ir para Londres visitar Harry Potter, o outro queria ir para não sei aonde. E aí o grupo teve que negociar, chegar a consensos para saber qual viagem que o grupo ia escrever. Então, é uma boa vivência. Tá? Boas vivências provocam o estudante falar sobre si. Boas vivências provocam o estudante se colocar as suas emoções, colocar o seu ponto de vista, se colocar ali no grupo, olhar para ele, olhar para a realidade dele. Então, nós fizemos vivências aqui onde ele tinha que fazer, por exemplo, autobiografia. Ele precisou fazer um quadro que representasse a ele. Então, que elementos você constrói nesse quadro que contam quem você é? Foi uma vivência de projeto que a gente já fez aqui. Então, boas vivências falam desse socioemocional e esse meme especificamente falam do emocional. Como é que eu posso provocar que ele se coloque, né? Estamos falando sobre poluição em São Paulo. Ok, como você é afetado pela poluição? Você já teve algum problema? Você tem algum problema, sei lá, respiratório? Ou de alguma situação que você viveu? Então, uma vivência que provoque o estudante a se colocar são boas vivências, tá? Essa também é uma boa vivência. Boas vivências não entregam a coisa pronta para ele. Eles provocam que ele vai ter que fazer a comida. Ele vai ter que colocar a mão na massa, né? Então, pintaram a parede da sala. No primeiro ano que pintaram a parede da sala, eles iam lá com a listinha, entregava a Silvana, teve que comprar tudo para todo mundo.
Segundo ano de pintura de parede da sala. Meu amigo, quer comer? O problema é teu, vai lá fazer a comida. Quer pintar? O problema é teu. Você tem uma verba e como é que você vai administrar a sua verba? Que tinta que você vai comprar? Que pincel que você quer comprar? Isso é problema teu. Não sou eu que vou dizer. Então, joga para eles. Joga o desafio para eles. Certo? Para eles começarem a se planejar, a correr atrás, a ter que lidar com orçamento, lidar com planilha. No projeto de viagem, eles tinham um orçamento fictício, mas tinham. Então, cada grupo saía, a largada do projeto, todos os grupos tinham o mesmo valor. Então, todos os grupos tinham lá, sei lá, R$5.000 por pessoa para realizar a viagem. Eles precisaram fazer uma planilha de custos. Ah, a gente quer ficar num resort nas Bahamas. Querido, bota na planilha de custo aí, vê se cabe. Né? Aí eles vinham pau da vida. Caraca, resort nas Bahamas é caro pra caramba. A gente descobriu que não cabe no dinheiro. Ah, é? E aí, o que você vai fazer com isso? Isso é vivência. Você provoca o cara. O cara tem que correr atrás. E aí, no meio do projeto, o que a gente fazia? Tinha imprevistos. Então, o facilitador chegava e falava, galera, hoje tem um imprevisto na viagem. Sorteia aqui. Aí eles sorteavam, cada grupo sorteava. Seu grupo, seu pai foi mandado embora do trabalho, do emprego. Perde 5.000 no seu orçamento. O seu visto foi vencido, o seu visto foi negado pelo consulado. Você não tem mais o visto dos Estados Unidos. Então, cada grupo ao longo do projeto ia sorteando imprevistos que ele tinha que mudar todo o planejamento que eles já tinham feito. Imagina a cara que eles não faziam. Mas imagina o quanto eles não aprendiam. Tá? E quando você provoca emoções, quando você provoca eles, tira eles da zona de conforto. O que é muito legal, você ter... Povo geek de hoje em dia, eu aprendi com a Gabi essa semana, assistindo Homem-Aranha. Aí ela me explicou. Plot twist. Não vou dar o plot twist. Plot twist. Sabe o que é plot twist? Sabem? Vou explicar para vocês. Plot twist são viradas que dão no meio da história, sabe? Você acha que aquele personagem no início do filme é todo bonzinho e tal, não sei o quê. Pum, no meio do filme o cara é o maior vilão da porra toda. Então isso é um plot twist. Não foi desse filme. Eu tô falando de, sei lá, Garota Exemplar, por exemplo. Garota Exemplar tem um plot twist desse. E aí... Bons projetos, bons filmes, boas histórias, tem uns plot twist, tem umas viradas do jogo que você pode colocar no seu projeto. É uma dica legal. O projeto de viagem tinha 2 entregas, 2 produtos finais no projeto de viagem. A primeira entrega, o primeiro produto final... era o planejamento da viagem. Então, eles entregavam um blog com tudo planejado, como se fosse o blog de uma agência de viagem, com tudo planejado. 5 dias em Londres. Tudo planejado. Essa era a primeira entrega. Então, eles passaram lá 3 meses preparando, pesquisando, fazendo tudo para fazer esse blog da viagem que eles estavam loucos para realizar. Porque foi uma... briga para chegar nesse destino, beleza. Qual foi o plot twist? Trocaram as viagens. Na hora de produzir o segundo produto final do projeto, que era o quê? O diário de viagem, o diário de bordo, ou seja, estamos viajando. Como é que a gente produz o álbum de fotos, ou então os vídeos? Ou seja, eles tinham que produzir, fingir que eles estavam realizando aquela viagem. Só que eles realizaram a viagem de outro grupo. Você não tem maturidade, você sempre chutando as cadeiras. Não quero! Foi assim. Você entendeu. Mas ninguém bateu em professor. Não foi? Foi. Rolou ameaça. Mas aí vocês pensam assim, nossa, Lugama, que maldade.
Pô, eles fizeram um blog todo lá de Londres, e aí pega uma viagem que ele vai ter que fazer, o outro produto final, que é o diário de bordo, da viagem para Marrocos. Tadinhos. Tadinhos não, amor. Qual é a competência socioemocional que eu estou ensinando para eles com essa experiência? Hã? Frustração, resiliência, lidar com o imprevisto, vencer a sua raiva e continuar fazendo o trabalho assim mesmo. Xingar todo mundo, mas vamos lá. A revolta de você abrir mão daquela viagem que você planejou e entregar ela para o Daniel e receber a viagem que você não queria. E às vezes incompleta. E às vezes incompleta. Foi uma boa vivência? Por quê? Porque você jogou eles, a gente jogou eles na fogueira. Lide com a sua frustração. Lide com isso. E agora? O que você vai fazer? Porque a vida continua. O projeto continua. Os problemas, eles acontecem. Agora, não dá para ensinar a competência socioemocional lendo textinho de empatia. Não dá para ensinar a competência socioemocional pintando carinha, se hoje eu estou rindo ou se hoje eu estou revoltado. Eu vou pintar a carinha? Bota um moleque revoltado, cacete. Bota lá, troca o trabalho dele, troca a vivência dele, bota um plot twist. Né? Manda ele lá no Carrefour. A gente fez uma vivência também no Educação Financeira. A gente fez uma vivência que eles precisaram sair da bolha, que a gente viu aqui, e eles precisaram trabalhar com competência socioemocional, que é o quê? Se colocar no lugar do outro, empatia, timidez. Eles foram entrevistar as pessoas na rua. A vivência era essa. Vai na rua entrevistar as pessoas para saber quais os maiores desafios que elas enfrentam para cuidar do seu dinheiro. E aí eles prepararam as perguntas e foram para a rua. Aí a pessoa está correndo, fala que não tem tempo. Aí eles ficaram lá no Carrefour, tadinho, com as pranchetinhas dele, querendo entrevistar o povo. Aí eles, Lugama, ninguém está parando. Aí eu, gente, vai lá, acompanha eles então até o metrô, vai andando junto. Eu não estou ensinando competência socioemocional para essa galera? Empatia, trabalho em equipe, vencer a timidez, falar com as pessoas, tirar ele da bolha. Vai ali no Carrefour. Certo? Porque para fazer isso, todas as escolas fazem. E é óbvio que os próprios estudantes, muitas vezes, querem isso. Eles falam pra gente, não dá para fazer uma atividadezinha básica, não, só de desenho. Por favor, eu já estou cansado de tanto desafio. Né? Para fazer isso, a gente já tem. Agora, vocês todos vão rir e fingir que entenderam tudo que eu falei. Temos 5 minutos para perguntas, aproveitem. Agora, quando a gente vê ela fazendo. Por isso! Eu quero que alguém faça uma pergunta bem inteligente para eu anotar. Levanta a mão. Você falou no começo que uma vivência ela não pode ser, por exemplo, simplesmente passar um filme. Mas pode ser não uma vivência, mas pode ser um instigamento. Passar um filme para instigá-los a pensar na questão motivadora. Pode, mas não é vivência, é uma atividade que você está promovendo. Então, você pode passar o filme, a partir do filme, o que é que tu vai fazer? Aí é que tá. Então, eu posso começar com o filme e depois propor a vivência. Pode. Eu tava atrapalhando o planejamento, mas a gente sacou. Pode. A gente se ligou. O que mais? Jonas vai passar um filme. Mas você sabe qual é o filme? Ó, Eu ia falar qual é o filme. aproveitem o tempo, porque vocês vão voltar lá pro grupo de vocês, vão ter que escrever as vivências. Eu tenho uma pergunta. Fala, amor. É porque a gente estava pensando em algumas vivências para o nosso projeto, e aí a gente pensou se, assim, até que ponto a gente
tirar o estudante da zona de conforto? Será que não tem um limite? Não vale dedo no olho, nem puxar o cabelo. Mas hoje no Eu Vira Day, o que for possível dentro da segurança das pessoas. Pensando que depois de trocar a viagem, eles já estavam batendo, ameaçando. Mas assim, não vamos nos limitar. Hoje é dia de Ideatom. Ideatom, cara, tem as ideias mais absurdas ou loucas possíveis. Ai, será que ele vai topar isso? Hoje não é o dia do será. Hoje é o dia do vamos propor. Tá? Porque hoje é dia do Ideatom e nós estamos premiando boas ideias. Então, se você tem uma boa ideia, valeu. Mais alguém? Última pergunta. Faixa etária. Tá. Então, assim, mesmo quando a gente estava criando a questão motivadora, eu estava muito preocupada com a faixa proposta e minha colega brilhantemente disse, olha, não pensa nisso agora, vamos pensar nisso depois, vamos ver. Mas eu tenho uma certa preocupação, sabe? Se a minha vivência, como adequar, né? Até que ponto você acha isso importante? Ela tem que estar por causa das referências também. Então, você tem que saber, dentro daquela faixa etária, para qual público você está falando. E quanto mais você entender o seu público, melhor serão as vivências. Tá? Mas hoje, você, assim, não precisa ficar... Ai, será que o menininho de 7 anos vai fazer e o de 9 vai fazer também? Não, pensa no range todo do Fundo 1. Pensa no range todo lá do Fundo 2. Não precisa... Ai, mas essa cabe, não cabe para 7 anos, mas caberia para 11. Pega o segmento como um todo, tá? Não fica tão preso a isso. Última pergunta, Bruno. Da escrita. Tá. O que é uma boa vivência quando eu tô pensando ela pronta? Qual que é o tamanho dela? Como que é o formato? Quando eu tô falando desse desafio? Que palavras que aparecem? Como que aparece o objetivo? Hoje, no Ideatom, a gente quer reunir boas ideias. Então, se você conseguir colocar no papel, para que a gente possa entender qual é a proposta daquela vivência, daquela atividade, ela está valendo. O que, na verdade, a gente escreve lá nos projetos? A gente tem uma escrita de um enunciado que o estudante consiga entender. Então, tem que ser um enunciado que dê para ele os limites e os critérios daquela vivência, tá? E aí, para cada vivência, vocês têm lá um campo também de habilidade e conteúdo no Canvas. Então, tenta linkar, né? Que habilidade, que conteúdo a gente botou aqui no Canvas e eu vou trazer ele aqui para dentro da minha vivência. Então, eu vou trabalhar ele aqui dentro da minha vivência. Ok? Última. O tempo da vivência. Como que eu posso pensar assim, no tempo numa quantidade de tempo para ela não ficar, de repente, muito estendida ou então muito curta? Como que eu posso... Cada aula de projeto tem 100 minutos, porque são 2 aulas em dobradinha. Então, o mínimo são 100 minutos, tá? O máximo, boas vivências pela nossa experiência que a gente tem visto, até 4 aulas de projeto você consegue desenvolver aquela vivência para também não começar a cair a motivação da galera para fazer aquele desafio. Senão ela fica muito longa e aí a motivação deles vai caindo. Então, entre uma aula, o tempo de duração de uma aula, ou até 4 aulas de projeto, uma vivência em 4 etapas aí. Ô, Lu, tem as etapas da vivência também, né? Isso, então. Então, aí você pode fazer uma vivência que cabe em uma aula, ou pode fazer uma vivência que caiba no máximo em até 4 aulas. Aquela do inglês, do bilíngue, da música, durou um século, porque foram 2 dias... Não, foram 2 dias para eles... Ouvirem. Não, foi 2 dias para eles aceitarem que não tinha na internet. Foram 2 dias, assim, sofridos. Daí, quando eles aceitaram, eles fizeram em um dia, daí teve que fazer o clipe, que era outra etapa da mesma vivência. Isso aí. Tipo, demorou. Valeu, gente. Muito obrigada. Palmas para vocês. Bom trabalho nos grupos. Eu quero minha ficha. Passem lá no Edu. Edu?